Olá você ouvinte, internauta que se liga em O Tempo nas nossas plataformas, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no site otempo.com.br e claro, também na Rádio Super 91.7 FM. A gente está aqui hoje para conversar com o diretor-presidente da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, Reinaldo Passanezi. Comigo nessa entrevista está o Ricardo Sapia, que é âncora do programa Alerta Super da Rádio Super 91.7 FM. Olá Sapia, bem-vindo. Olá Rodrigo. E também, claro, o diretor-presidente Reinaldo Passanezi, da CEMIG, a Companhia Energética de Minas. Presidente, bem-vindo, prazer falar contigo, muito obrigado pela presença. Prazer, Rodrigo, prazer, Ricardo, prazer a quem nos ouve, a quem nos assiste, é realmente um prazer poder estar aqui com vocês. Pouco antes da gente começar esse bate-papo, presidente, o senhor estava nos contando que já está há 2 anos no comando da CEMIG, né? Pouco mais de 2 anos. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais são os avanços que o senhor elencaria ao longo desses últimos 2 anos e que balanço que o senhor faz do trabalho feito até aqui, desde que o senhor assumiu a direção da CEMIG. Olha, Rodrigo, eu quando cheguei na CEMIG, vi uma equipe muito comprometida. Então, assim, a gente tem realmente um orgulho muito grande de ser CEMIG. CEMIG tem uma representatividade na história de Minas sensacional. E no meu primeiro dia que eu cheguei, o que eu falei é que eu queria recuperar o orgulho de ser CEMIG. E o orgulho de ser CEMIG para servir Minas e para servir o mineiro. Então, nós contratamos uma revisão do planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, que foi aprovado no Conselho de Administração, ele está nos permitindo realizar o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Todo esse investimento que eu estou comentando é um investimento focado em Minas e com esse investimento ajudar a transformar a vida dos mineiros com a nossa energia. Então que a CEMIG efetivamente possa ser um indutor do desenvolvimento de Minas e um veículo para melhorar a qualidade de vida dos mineiros. Esse é o nosso grande objetivo. Presidente, o senhor está pagando uma conta, a sua gestão, que não é do senhor, que é uma conta de gestões passadas, gestões errôneas, muitos problemas que trouxeram para a companhia CEMIG e, consequentemente, para os mineiros. Fazia-se um alarde, CEMIG na Bolsa de Nova York, mas para os mineiros era considerada a energia mais cara do Brasil. Eu queria que o senhor elencasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para quem está assistindo, essa questão do que a CEMIG faz, que acho que é muito pouco divulgado, para o mineiro, a tarifa social, quantas pessoas que alcançam, porque muitos falam CEMIG, 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 mas não se mostra o que realmente é feito para o mineiro. Desde 2009, a CEMIG, ela investiu em participações fora de Minas, como, por exemplo, participação na Light, participação em Santo Antônio, participação em Belo Monte, participação na Renova, que é na Bahia. Então, assim, no Rio, na Bahia, em Rondônia, no Pará, a CEMIG investiu 21 bilhões de reais. Hoje, essas empresas valem mais ou menos 9. Significa que a CEMIG perdeu 12 bilhões de reais nos últimos 10 anos, eu estou falando de 2009 a 2018. A CEMIG também, nesse período, distribuiu de dividendos além do mínimo que a CEMIG tem, e é uma política boa que a CEMIG tem de distribuição de dividendos, a CEMIG distribui 50% de dividendos, a CEMIG distribuiu, além desses 50%, 7 bilhões de reais, também que sai do caixa da companhia. E, por fim, na tarifa, a CEMIG ela tem um valor que cada consumidor paga, que é pela despesa operacional da CEMIG. Esse valor é algo como 3 bilhões. A CEMIG, neste período, de 2009 a 2018, sempre gastou mais do que o que está na tarifa. E isso também soma 7 bilhões de reais. Então, se a gente somar 7 bilhões que gastou de despesas a mais do que está autorizado na tarifa, 7 bilhões de dividendos a mais do que a política da CEMIG e 12 bilhões de prejuízo investindo fora de Minas, isso dá 26 bilhões de reais, que é o valor que a CEMIG tem hoje. Significa que nos últimos 10 anos se destruiu uma CEMIG. E a gente chegou com uma CEMIG nessa situação. Então, o que nós temos feito? A gente tem trabalhado nesses 3 elementos.
né, ao invés de investir fora de Minas, investir em Minas. Então, nós temos um programa de 22,5 bilhões de reais de investimentos em Minas. Ao invés de gastar mais do que o que está na tarifa, gastar menos. Hoje, nós temos muito orgulho de dizer que nós temos, que pela primeira vez na história, a CEMIG tem despesas operacionais abaixo do regulatório. Então, hoje nós temos algo como 5% abaixo do regulatório. Você imagina esse ajuste, né, de algo como 700 milhões de reais a mais por ano para algo como 150 milhões de reais a menos. É um ajuste de 850 milhões de reais por ano. Né? E, por fim, nós só distribuímos o dividendo que está na política. Né? Então, com isso, a gente gera caixa para poder fazer todo esse investimento. Onde está esse investimento? Né? Esse investimento, de novo, está focado em Minas. Então, dos 22,5 bilhões de reais, a maior parte é para servir o mercado de distribuição, que é o nosso consumidor. Tá certo? Nós temos um programa chamado Mais Energia, que nós estamos construindo 200 novas subestações. Nós temos 414 subestações, estamos construindo 200, quase 50% de aumento. Né? Isso claramente vai melhorar a qualidade do fornecimento da energia, né? E vai efetivamente permitir menos ocorrências e muito mais capacidade de as empresas crescerem, porque nós temos energia para poder oferecer. Nós também temos um outro programa, esse é o programa Mais Energia. Um outro programa que é direcionado à área rural. Esse programa chama Minas Trifásico, que é converter a rede rural, que é monofásica, em rede trifásica. São 30 mil quilômetros de conversão de rede monofásica em rede trifásica. Só um parênteses para o ouvinte poder entender, é quando ligam 2 chuveiros em casa e falam, pô, a água está gelada, é porque não aguenta no monofásico, tem que ser no trifásico. Né, no trifásico. E para dar o seu exemplo, assim, você está tomando banho, vem aquela água gelada, você fala, quem que foi? O outro ligou o chuveiro. Nós queremos que Minas tenha agronegócio e não que Minas tenha agricultura de subsistência. Então, o agronegócio, para você ter um pivô de irrigação, você precisa do trifásico. Para você ter uma secadora para produzir um café de melhor qualidade e vender a um preço superior, você precisa do trifásico. Para você ter uma leiteria com refrigeração, com ordenha mecânica, você, de novo, também precisa do trifásico. Então, isso vai transformar a agricultura mineira. Esses são os 2 grandes programas, crescer em subestações e crescer no trifásico, 30 mil quilômetros. Eu lembro que o perímetro da terra são 40 mil quilômetros. Nós estamos construindo 30 mil quilômetros. Depois nós temos um para as prefeituras, que vai melhorar muito a segurança, chama Minas LED, que é transformar toda a iluminação pública de 650 municípios em iluminação a LED. Né? E nós temos um outro programa, que é um programa muito importante, esse muito mesmo para o consumidor, que é melhorar a qualidade do atendimento. Hoje, os nossos canais de atendimento, né, hoje, na verdade, não mais, né, mas no passado, os canais de atendimento não eram integrados. Se você fosse ao call center e não resolvesse o seu problema e tivesse que ir à agência física, você tinha que começar tudo de novo. Na verdade, nós tínhamos... protocolos diferentes. Com protocolos diferentes. Eu já passei por isso. Poxa, então eu vou... Exatamente isso, né? Nós tínhamos 14 canais diferentes. Um para o WhatsApp, um para o site, um para o call center, um para a agência física, um para o totem, um para os postos de atendimento fácil, né? Cada um com protocolos distintos e não integrados. Então, hoje nós temos todo esse esforço de digitalizar e integrar todos esses canais. A gente chama isso de omnicanalidade. Se você chegar hoje no site da CEMIG e depois você for para o aplicativo, você vai ver que ele é o mesmo. Né? Ele vai ter exatamente as mesmas funcionalidades. E o próximo passo que nós temos é fazer toda essa integração. Então, assim, é focado em facilitar a vida do cliente, em que você, efetivamente, por qualquer canal que você acesse, você tenha a sua vida facilitada. E aí, de uma forma muito mais digital. Então, não precisa ir mais na agência para você entregar um documento. Você pode mandar esse documento pelo WhatsApp. Então, você entra no call center, se solicita o documento e você pode mandar isso por e-mail ou pelo WhatsApp. Então,
São programas para transformar a vida, programas que têm muito investimento, eu repito, é o Mais Energia das subestações, é o Minas Trifásico para o rural, é o Minas LED, que vai melhorar muito a segurança, porque melhora a qualidade da iluminação pública, e é esse que a gente chama de Cliente Mais, que é para aumentar a integração. Presidente, a gente entrevistou por diversas vezes o governador Romeu Zema, e o governador sempre falou que o incomodava, ainda quando era empresário, digamos, não deixa de ser, mas quando atuava como empresário, o fato de muitas vezes precisar de uma ligação da CEMIG e aquilo demorar por muito tempo. E ele citou exemplos também, o senhor falou agora do agronegócio mineiro, que às vezes ficava esperando ali 2, 3 anos, uma ligação diferente, um atendimento àquela necessidade específica do empreendedor. O senhor trouxe para a gente essa dinâmica de tentar facilitar e agilizar a levada desse investimento, a chegada desse investimento ao empreendedor. Já se chegou no ponto que vocês desejam, ou o quanto ainda precisa se caminhar para chegar nesse ponto que o governador tanto falou e tanto bateu nessa tecla? Não, claro, nós temos feito esforços, mas nós sabemos que esse é um processo de médio e de longo prazo. Né? Eu acho que todos os indicadores que nós temos percebido são indicadores que mostram uma evolução. Né? Tem 2 indicadores que o setor elétrico usa muito, que é a qualidade do atendimento medido pelo número de horas que um consumidor fica fora durante o ano, pela quantidade de vezes. Né? Um chama DEC, que é duração, que é a quantidade de minutos que você fica fora no ano, e o outro chama FEC, que é pela frequência, o número de vezes. Nós hoje estamos nos nossos recordes históricos. São os menores indicadores de DEC e de FEC da história, né? Que foi o que nos permitiu, inclusive, ganhar mais 20 anos de concessão. Então, assim, a gente vê resultados positivos, mas eu também reconheço que nós ainda temos muito que melhorar. Né? Nós temos aí um esforço muito grande, Minas está crescendo, né? Nós temos aí o tema de energia solar, que efetivamente tem crescido muito, e nós temos que fazer todas essas conexões. Né? Então, aqui nós efetivamente estamos melhorando, mas ainda tem um caminho a percorrer, sem dúvida nenhuma. Agora, esses 22 bilhões de reais de investimento efetivamente vão transformar a qualidade do atendimento. Eu lembro o seguinte, este ano de 2021, né, nós investimos 1,5 bilhão de reais em distribuição. Isso é quase o dobro do que se investiu em 2018. Né? Então, assim, nós realmente estamos conseguindo melhorar o nível de investimento. Mas para 2022, o 1,5 bilhão é 3 bilhões e 600. Então, assim, é um crescimento muito grande do investimento. Eu falei da distribuição, mas também vale para geração e transmissão. Aí que eu queria falar da geração. Nas gestões anteriores, foi muito comentado, né, até na gestão passada, do governo passado, Minas Gerais a CEMIG perdeu algumas geradoras, né, algumas usinas. E muito se falou na época, vai aumentar a tarifa, nós não vamos suportar isso. O pessoal dizia isso para tentar um acordo para que o governo concedesse. Mas isso foi por desmando do governo passado, que não pagaram as contas, e acabou sendo... Aquilo entrou como se fosse uma conta atrasada, né, de luz. Eles sentiram na pele o que o consumidor final passa. Isso tem afetado alguma coisa a CEMIG? Dá para se trabalhar hoje, eu não digo numa PPP, mas de uma forma com empresas privadas, sem ter aumento para o consumidor, presidente? Veja, acho que o primeiro ponto que você comentou... Porque a preocupação era essa, né? O primeiro ponto que você comentou é um ponto realmente muito relevante, né? A CEMIG perdeu metade do seu parque gerador em 2015. A CEMIG perdeu mais de 3 mil megawatts, né? Perdeu as usinas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, que representavam, à época, mais de metade da capacidade de geração. Né? E a CEMIG, há muitos anos, na verdade, nos últimos 10 anos, não tem feito investimentos em geração. Então, o que nós estamos fazendo? Este planejamento estratégico, daqueles 22,5 bilhões de reais, nós temos 5 bilhões para geração. E nós vamos voltar a investir em geração. Não mais agora em hidrelétrica. Né? Claro que nós estamos investindo na fonte, que é a fonte que hoje Minas tem muito, que é sol. Né? Então, assim, efetivamente, nós temos já uma usina funcionando em Três Marias, né, de GD, essa ainda de pequeno porte, mas já temos viabilizado uma expansão em Três Marias, uma expansão do norte de Minas, e daqueles 3 mil megawatts
que a CEMIG perdeu em 2015, o nosso planejamento estratégico prevê recuperar 1.500. Né? Isso é investimento novo em Minas, que efetivamente há muitos anos a CEMIG não investe em geração. Tá? Então, assim, nós não mais vamos crescer em hidráulica, mas nós vamos crescer em fontes renováveis, todas limpas. Né? E a CEMIG tem muito orgulho de dizer que ela é 100% sustentável. A CEMIG tinha uma única usina a óleo combustível, que é a Igarapé, aqui na região metropolitana. Essa usina foi desativada. E toda essa expansão será em energia sustentável. Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário que o senhor encontrou. O Sapir até destacou aqui no começo do bate-papo, de uma empresa que perdeu usinas hidrelétricas, de uma empresa que deixou de investir na geração. O senhor classificaria que foi a política no sentido negativo da palavra, ou seja, a má política, que levou a CEMIG a esse ponto que o senhor explicitou aqui para a gente? E como é que foi esse trabalho de torná-la talvez mais técnica e menos política? Olha, Rodrigo, eu entendo assim, as empresas, a CEMIG tem uma história linda de crescimento. Né? Com quem a gente anda, né, onde eu circulo, todo mundo aplaude a história da CEMIG. E acontece, quando uma empresa às vezes cresce muito, que ela quer dominar o mundo. Né? E a CEMIG efetivamente chegou um período que ela resolveu sair daqui de Minas, né? Tentou comprar até uma empresa americana, né? E fez todos esses investimentos. E ao final, esses investimentos não tiveram o desempenho adequado. Mas isso às vezes faz parte da história das empresas. Né? Muitas empresas que têm um mercado forte, às vezes querem crescer em outros mercados, algumas têm sucesso, outras não têm. Né? Obviamente que seria muito melhor se a CEMIG tivesse tido sucesso. Mas o que nós estamos fazendo é retornando às origens da CEMIG. Então, não mais ter a ambição de ser uma empresa com presença internacional, ou mesmo em todo o território brasileiro, mas ser uma empresa focada em Minas, com a melhor qualidade de atendimento ao mineiro, porque este mercado aqui de Minas é exclusivo da CEMIG. Só a CEMIG pode investir em distribuição em Minas Gerais. E se a CEMIG não investir, você ou qualquer consumidor não terá o serviço. É diferente de transmissão ou de geração que outro pode realizar esse investimento. Né? Então, assim, nós queremos focar em Minas. Esse é um mercado que só a CEMIG pode investir, e isso é o que vai permitir a CEMIG voltar, né, e o colaborador da CEMIG, e a gente poder, de fato, voltar a dizer com muito orgulho que a CEMIG é indutora do desenvolvimento econômico de Minas. Aqui eu quero até colocar um tema, este plano de investimento de 22,5 bilhões de reais vai gerar 165 mil empregos. Né? Esse é um cálculo da Fundação João Pinheiro, não é emprego direto, é emprego indireto. Por quê? Porque a irrigação vai crescer, porque o café vai crescer, porque o leite vai crescer, porque a indústria vai crescer, porque quem tem um gerador, né? Assim, eu, às vezes recebo o agricultor familiar, às vezes recebo uma empresa têxtil que ainda usa gerador aqui na região metropolitana. Né? Assim, são coisas que, obviamente, não fazem sentido. Então, nós vamos gerar, com este plano de investimento, 165 mil empregos, e nós vamos gerar de arrecadação adicional de ICMS algo como 16 bilhões de reais por ano, né? O que equivale, tanto no caso do emprego como no caso do ICMS, a algo como 3% de crescimento sobre a receita de ICMS do Estado e sobre o total de empregos de Minas. Né? Então, eu acho que assim, mostra a importância de você estar focado em Minas e fazer esse investimento aqui. Mas isso tudo, esse investimento todo, aquele cidadão que mora aqui no subúrbio de Belo Horizonte, aqui no Barreiro, aqui em Venda Nova, como é que ele sabe que ele está pagando aquela conta justa, que vai diminuir? Ele só vê, porque a gente só ouve a notícia ruim, uma bandeira vermelha vai aumentar. Quando abaixa a bandeira vermelha, parece que não diminui no bolso nunca. O que a CEMIG vem fazer no social para o usuário? Deixa eu aproveitar aqui, esse aqui acho que é um tema importante. Existe uma tarifa favorecida na energia elétrica, que é a tarifa social. Né? Acho que a gente tem muito orgulho de dizer, quando eu cheguei, nós tínhamos, né, a CEMIG tinha algo como 570
mil clientes cadastrados na tarifa social. De um universo de quantos? De um universo de 9 milhões de clientes. Hoje a CEMIG bateu o recorde, nós temos 9 milhões de clientes. E nós tínhamos, à época, né, 570 mil clientes cadastrados na tarifa social. Hoje nós temos 930 mil clientes, quase 10% do total. Então a gente quase duplicou o número de clientes cadastrados na tarifa social. A tarifa social permite uma redução de 50%, 60%, não paga a bandeira de escassez hídrica, né? Então aqui fica a minha mensagem a quem está nos assistindo ou nos ouvindo, de tentar buscar o cadastro no governo federal, né? Você tem que buscar o cadastro social no site do governo federal, tem que ser beneficiário, né? Para quem ganha rendas médias até meio salário mínimo na família, ou até 3 salários mínimos na família, se tem algum tema de saúde, né? Mas assim, se você entrar no site da CEMIG, tem tudo lá explicado, e efetivamente, com isso, nós já quase dobramos esse número, e a gente entende que temos condição efetivamente de alcançar mais de 1 milhão de clientes, né? Então, esse aqui fica uma mensagem para quem efetivamente busque o seu direito. Você, às vezes, nem sabe, mas você tem o direito à tarifa social, entra no site da CEMIG, vê se você tem o direito e você vai ter um desconto muito grande na tarifa. Além disso, esse quase 1 milhão de pessoas, desculpa, esse quase 1 milhão de pessoas, tem uma certa divisão no estado? Tem mais no norte, tem menos no sul, tem mais na região metropolitana? Não, ele é concentrado na região metropolitana e no norte do estado, né? Mas veja, a regra é até meio salário de renda per capita. Então uma família com 4 ou 5 pessoas, você pode ter 2,5 salários mínimos, né? E até 3 salários, desde que tenha alguém com alguma desabilidade. Tem muita gente que tem direito e não sabe, e se você tiver o cadastro social no governo federal, você aplica e vai ter o desconto na tarifa de energia elétrica. Nós agora, com esse tema recente das enchentes, né, estamos doando 5 mil geladeiras, né, para os municípios afetados pelas enchentes. Então são 5 mil geladeiras que a gente está doando para as pessoas afetadas, junto com a Defesa Civil. Nós também estamos facilitando o pagamento em 12 vezes, né, de quem teve, dos municípios que são afetados, para as pessoas que foram afetadas pelas enchentes. Então, temos aí um programa grande de eficiência energética. Como funciona isso? Porque o senhor está falando da doação agora para as vítimas da chuva, né, que assolou o nosso estado nessa primeira quinzena de janeiro, sobretudo. Mas para aquele cidadão que às vezes tem ali uma geladeira antiga dentro de casa, que consome muito, que já está dando muita dor de cabeça, como é que funciona? Para quem efetivamente existe esse programa, presidente? Esse programa é direcionado exatamente para substituir equipamentos antigos por equipamentos novos. Então, no caso que a gente está falando das enchentes, nós também vamos ter que mostrar, né, efetivamente a troca daquela geladeira que, por exemplo, foi afetada. Entra no mesmo guarda-chuva. Entra no mesmo guarda-chuva. Então, esse tema das 5 mil geladeiras que nós estamos doando, nós, claro, precisamos receber a geladeira em troca. Isso é coordenado, no caso, pela Defesa Civil, junto com as prefeituras. E a diferença do gasto é muito grande, né? Porque essas geladeiras antigas, a gente vê aquela classificação A, B, C e D, né, que a ANEEL coloca. Quem tem as antigas, então, acho que nem tinha essa classificação. O gasto de energia é muito grande. Não, e se você consumir menos do que 100 kWh, que é um número razoável, a sua conta, se você estiver cadastrado na tarifa social, ela deve cair no mínimo metade, porque ela tem um desconto grande na tarifa e ela não paga a bandeira de escassez hídrica. A gente está conversando com o diretor-presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi. Presidente, o senhor falou na questão de subestações. O investimento da CEMIG, salvo engano, é de 5 bilhões de reais. Explica para a gente o que são essas subestações. A subestação é aquela que recebe a energia e redireciona, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, uma linha muito grande e se falta energia, se você só tem esta linha, você tem que encontrar a ocorrência nessa linha, enquanto isso, toda a população fica afetada. O que a gente faz? A gente traz subestações, coloca várias subestações
de tal forma que se um caminho estiver impedido, você chega pelo outro. Tá certo? Então, acho que assim, a subestação tem um efeito muito positivo, que é melhorar a qualidade do atendimento. Porque a gente chama assim, se eu só tenho um e eu passo a ter um, chama radial, e eu passo a ter um anel, eu permito ter alternativas de caminho da energia, para que a população seja servida. E a outra coisa é, eu tenho muito mais capacidade de transformar, de entregar a carga. E, obviamente, que isso permite o desenvolvimento econômico. Então, hoje, a CEMIG tem uma carga de ponta de 6 gigawatts. E tem pedidos de conexão não atendidos de 2,5 gigawatts. Que é o que a gente chama de demanda reprimida. O que a subestação vai fazer? Ela vai permitir que efetivamente a gente atenda toda essa demanda. A demanda para efetivamente eu ter mais uma indústria, para eu ter mais uma farmácia, para eu ter a expansão, por exemplo, da construção imobiliária, né, das áreas novas que vão chegando. Então, a subestação é aquela que garante que o fornecimento da energia exista e seja estável. Eu gosto muito de falar sobre isso para o ouvinte no programa e também para o telespectador, para o internauta, hoje falamos para todo mundo, essa questão da importância que o senhor falou de novos produtos, né? Vamos supor, um loteamento novo. E eu sempre digo, você vai comprar um lote, a primeira coisa que você tem que fazer é ver na prefeitura se está regularizado, ver na companhia de água, no caso aqui o nosso é a Copasa, e ver na CEMIG. É muito simples checar isso, né? Porque às vezes o cara está tomando um golpe, ele abre as ruas, mas não tem nenhum projeto na CEMIG. Tem que ter a autorização da CEMIG. Tem que ter a autorização da CEMIG e não é fácil acessar dentro dos nossos canais. E depois eles ficam em cima das prefeituras, em cima da CEMIG, pedindo para colocar a luz e aquilo não foi autorizado por ninguém, né? É totalmente irregular. Nós temos um outro programa, que é um programa de buscar atender áreas que hoje têm fornecimento, mas que às vezes a pessoa não tem a conta de luz. Né? Então, assim, nós temos, isso o programa chama BT0, né? É um programa para que efetivamente a pessoa possa ter a sua conta de luz regularizada e a pessoa, com isso, passa a ser cidadã. Porque você sabe que quem tem a conta de luz é um cidadão, né? Tem um endereço. E qual é o prejuízo hoje do gato? Olha, hoje esse é um número que eu gosto também de... Nós também, pela primeira vez na história da CEMIG, nós devemos ter as perdas técnicas e comerciais de energia elétrica dentro dos parâmetros regulatórios. Então, temos feito um esforço grande de melhorar a qualidade do fornecimento. Veja, o gato é um tema também de segurança, porque aonde tem gato, tem risco. Né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com o risco. E nós temos um número, que é, de novo, um número que todos os consumidores pagam, que está na tarifa. Historicamente, a CEMIG teve perdas acima desse número e hoje nós vamos conseguir, né? Nós ainda não divulgamos esse número, mas em 2021 é muito provável que nós consigamos estar dentro dos parâmetros regulatórios. Presidente, queria falar um pouquinho de energias renováveis com o senhor e principalmente a geração de energia solar. O senhor disse que um dos objetivos da CEMIG é diversificar essa modalidade de geração de energia elétrica e nós temos discutido até com alguma frequência nessa PIA aqui na rádio a questão do investimento na energia solar. A gente pensa no norte de Minas, no noroeste do estado, no Vale do Jequitinhonha, que são regiões que têm um potencial solar gigantesco, muitas vezes similar ao do nordeste do Brasil. A gente já até viu dados de que Minas hoje está na ponta desse processo de geração de energia solar. Eu pergunto para o senhor, o que isso representa para a CEMIG hoje, atualmente, e na perspectiva de futuro, o que essa geração de energia solar pode representar como uma diversificação dessa matriz energética? Olha, eu sou um mega entusiasmado com energia solar e energia eólica, né? Com essas duas energias que são renováveis, porque tem o investimento em energia solar, a gente tem hoje a possibilidade de ter superpotências na área de energia fotovoltaica. Eu estou falando muito mais do futuro, né? Assim, nós temos capacidade hoje porque o sol ele fica 12 horas, 13 horas, a depender da região. Mas se eu tiver
muita potência instalada. E se a gente tiver baterias, a gente pode ter sol suficiente para atender toda a energia necessária do país. Se a gente pensar né? que um país como a Alemanha consegue gerar mais do que a gente... Não, e se a gente pensar que eu posso ter energia solar para atender o período que eu preciso menos de sol, imagine quando tem muito sol. Significa que todo esse excesso de sol pode ser comercializado muito barato. Porque eu estou fazendo sol para atender a menor necessidade, significa que eu vou ter sol, quando tem muito sol, eu vou ter sobra de energia. E essa sobra de energia eu posso comercializar a preço muito barato e vai gerar uma competitividade imensa. Hoje já tem isso, né? Já tem algumas... eu até coloquei na minha casa agora lá em Salvador, e o custo, minha conta de luz foi a zero, eu vou pagar em 18 meses, eu estou pagando, vai sobrar ainda. Mas o que me chama a atenção nesse país, lógico, não é culpa da CEMIG, nem do senhor, nem minha, nem do Rodrigo, que é o seguinte, eu me lembro quando criaram o Proálcool. O Proálcool é a solução do combustível no Brasil. Pô, mas o preço do álcool, ele vai junto com o da gasolina e fica ali. Meu medo é que essa energia fotovoltaica seja também equiparado com a energia hoje que nós usamos. O senhor acredita que isso possa acontecer ou, nesse caso da energia fotovoltaica ou solar, como queiram chamar, não acontece, não vai acontecer? A gente está falando de futuro, né? Mas assim, talvez eu diga o seguinte, isso é uma tendência mundial. Diferente do Proálcool, que é um programa muito brasileiro, né? O investimento em bateria, o investimento em energia fotovoltaica, o investimento em energia eólica, ele está na agenda de todos os países. Porque ele é um investimento também de sustentabilidade, da gente ser neutro em carbono. E o Brasil e a CEMIG têm uma vantagem imensa, porque nós temos uma matriz muito renovável. Né? Então, o Brasil pode ser, sim, um grande celeiro na área de energia solar e Minas, concretamente, né? Como você comentou, Minas hoje tem 25% do parque instalado de geração distribuída, que a gente chama mini geração distribuída, é instalado em Minas. Né? Na verdade, no global é 17%. Então, como Minas é mais ou menos 9% do Brasil, e a gente tem 17% de GD, significa que a gente tem o dobro, né, da capacidade só para as fazendas solares. Inclusive, essas pessoas do norte de Minas hoje estão com uma geração de emprego e renda que estão alugando as fazendas e estão podendo criar outras coisas com a falta de água e tudo. Você comentou da Alemanha, né? Na Espanha, eles fazem as fazendas solares em cemitérios, porque não tem espaço para se fazer. Então, eles colocam em cima dos esquifes, eles colocam lá para poder receber esse sol. E o que nós temos aqui é muito mais do que qualquer outro país, acho que do mundo, né? Acho que só a Austrália que poderia concorrer com a gente nessa questão do sol em 12, 13 horas. Nós temos um projeto, que ainda é projeto, mas que assim eu fico muito animado, que é solar flutuante. Então você imagina você colocar solar no Lago de Três Marias. Né? Esse é um projeto que a gente deve fazer, né? Mas a gente ainda vai fazer em pequenas proporções, mas a depender da evolução do cenário, o nosso objetivo é de fato ter em grande proporção, produzir muita energia solar usando o Lago de Três Marias. Né? Ele é mais produtivo, porque reflete a água por baixo, então ele consegue até ser mais produtivo do que em terra. E eu uso um espaço que eu tenho, não tem outro uso possível. Né? Então, assim, e eu uso toda a estrutura, a infraestrutura que já existe ali. Porque ali eu já tenho uma usina, ali eu já tenho toda a transmissão para escoar essa energia. Né? Então, assim, investir em solar flutuante, eu diria que é transformador para a CEMIG e eu diria que é transformador para o Brasil. Presidente, a gente está caminhando já para o fim desse nosso bate-papo, desse nosso encontro aqui, e eu queria, não sei se é possível efetivamente, fazer um exercício de futurologia. Queria que o senhor pensasse junto conosco aqui o que o senhor planeja, deseja, imagina que possa ser a CEMIG daqui a 10 anos. Nós estamos em 2022, no começo de 2022. O que vai ser a CEMIG, dependendo do pensamento do presidente Reinaldo Passanezi, no ano de 2032? Rodrigo, muito obrigado dessa pergunta, mas essa pergunta se nós implantarmos esse plano estratégico, né, eu acho que nós realmente vamos ter uma empresa mais moderna,
mais sustentável, com uma qualidade do atendimento diferenciada, que vai, para mim, né, e eu vou ficar muito feliz se daqui a 10 anos a gente puder, de fato, voltar a dizer com o maior orgulho que nós temos uma empresa exemplo, né, que uma empresa que efetivamente é uma empresa que induz o desenvolvimento de Minas, porque o sucesso de Minas e o sucesso da CEMIG vão juntos. Então, se a CEMIG puder contribuir para o sucesso de Minas, e tudo o que nós estamos fazendo é efetivamente para que a CEMIG possa contribuir para o sucesso de Minas, e nós vamos ter aí qualidade de fornecimento, atendimento digital, energia solar sendo um elemento diferencial para Minas e para o Brasil. Então, sou muito otimista. Quero aqui agradecer também a todos da CEMIG, uma empresa que tem um corpo extremamente dedicado, extremamente comprometido, e eu tenho certeza que esse plano de investimento nós temos capacidade de executar e deixar um grande legado, efetivamente, de uma CEMIG muito mais forte, muito mais sustentável e que seja motivo de orgulho para Minas e para os mineiros. Presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi, foi nosso convidado de hoje. Presidente, muito obrigado, prazer tê-lo com a gente. Sucesso no trabalho na CEMIG. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Ricardo, presidente. Muito obrigado a quem nos assiste. Muito obrigado. Sabia, meu parceiro nessa entrevista, muito obrigado. Obrigado, Rodrigão. É isso, você pode conferir a íntegra dessa entrevista, assisti-la, ouvi-la novamente pelas nossas plataformas digitais, você sabe, também pela Rádio Super. Quando a gente fala em plataforma digital, você pode acompanhar em otempo.com.br, também pode acompanhar os trechos dessa entrevista nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Até a próxima!